Fala galera, tudo beleza? Então, retomando as nossas reflexões sobre o iluminismo, né? Vamos falar nesse vídeo um pouco sobre o liberalismo econômico, que na verdade o liberalismo econômico, o iluminismo e o liberalismo político, eles meio que caminham juntos, né? Eles meio que se misturam. Então, havia muitas contradições, muitas coisas erradas na estruturação da sociedade e da política, né? E os iluministas eles vão criticar justamente isso, né? Os governos autoritários, a falta de participação das pessoas comuns nas decisões políticas, vai criticar o excesso de luxo, né, de ostentação da nobreza, enquanto as pessoas viviam em condições extremamente precárias, a falta da existência de um sistema de educação, né, para que as pessoas pudessem aprender pelo menos a ler e escrever, né? O mundo ainda era um mundo de analfabetos por excelência. Então, as pessoas viviam num estado de bestialização muito grande, né? E o aspecto econômico, né, da crítica vai ser justamente feito pelo liberalismo econômico. Antes do liberalismo econômico, nós tínhamos o que a gente chama de mercantilismo ou pré-capitalismo, né? O mercantilismo pré-capitalismo a gente já estudou, ele possui várias características e é um sistema basicamente onde a riqueza vem do comércio. E as nações europeias travavam uma guerra comercial, né? Balança comercial favorável, protecionismo, intervencionismo. Então são as características do mercantilismo. E o liberalismo econômico criado pelo Adam Smith, né, vai ser justamente o sistema de ideias que vai questionar esse processo. Falar, peraí, mas será que não tem alguma coisa errada na estruturação da economia? Será que a economia não pode se estruturar de uma forma diferente, onde há uma livre concorrência, um livre mercado, né? Essa interpretação vai ser uma interpretação dada pelo Adam Smith, né? E ele começa então a desenvolver os princípios básicos, os princípios centrais do que nós conhecemos como capitalismo, né, na atualidade, tá? O Adam Smith basicamente ele vai criar as leis que gerem a economia até hoje. O princípio da não intervenção do Estado na economia, né, e a famosa lei de mercado. O que é isso? Tá? O que ele está querendo dizer com essas duas ideias? Para o Adam Smith existe uma regra, uma espécie de mão invisível, né? Ele usa essa expressão, que regula a economia de um país, de uma cidade, de uma ação, enfim, né? Que é a lei da oferta e da procura. Então, independentemente da vontade do Estado, essa lei ela vai se sobrepor, ela vai ser mais forte. Tá? Então, se um produto tem pouco produto no mercado, o preço vai subir. Se tem muito produto, o preço vai diminuir. É oferta e procura. Então, não precisa do Estado criar monopólios, formas de interferir na economia, porque se a economia caminha sozinha, ela caminha bem. Né? Ela não precisa de um mecanismo regulatório. Então, essa é a ideia principal do Adam Smith, que vai contra os preceitos clássicos, né, do mercantilismo. E a intervenção mínima do Estado. O Estado não deve interferir na economia. Só em momentos de crise, né, a gente obviamente sabe que essa intervenção ela é impossível, o Estado acaba interferindo direto ou indiretamente na economia, mas quanto menos o Estado intervir, menos regras o Estado criar, mais fluida, mais constante, né, a economia vai se estruturar. E outra mudança, né, importante proposta pelo Adam Smith é a questão do trabalho ser visto como a fonte da renda. Até então você tinha uma visão de mundo onde a terra, né, a posse dos bens lhe dava o status de ser rico, de ter riqueza. E o Adam Smith ele inverte isso, ele fala, olha, a riqueza de uma nação é o trabalho. Inclusive é o título do livro dele, né, onde ele expõe essas ideias, riqueza das nações. Então, o sujeito que quer ganhar dinheiro é aquele que trabalha. Né? No Brasil, engraçado, a gente tem uma visão totalmente errada, né, sobre o rico. A gente acha que o rico é aquele que justamente que não trabalha. Não é. O cara, para ser rico, ele tem que trabalhar. Né? De alguma forma, em alguma ocupação ele tem. Então há uma mudança. O trabalho que era visto no universo medieval como algo pecaminoso, né, ligado às classes subalternas, ele passa a ser valorizado. Inclusive hoje na nossa sociedade, aquele que não trabalha ele é mal visto. O que não trabalha é o vagabundo. Né? Existem leis, né, que inclusive em vários países existem leis que proíbem a vagabundagem. O sujeito tem que trabalhar. Tá? Ele tem que contribuir com alguma coisa para a sociedade.
Então, esses princípios eles foram estabelecidos pelo Adam Smith dentro da perspectiva do que a gente chama de liberalismo econômico. Para a gente fechar, falta falar um pouco rapidamente do movimento enciclopedista, né? Os iluministas, liderados pelo D'Alembert e o Diderot, eles tiveram uma ideia de publicar uma obra que condensasse todo o conhecimento humano, de todas as áreas, da matemática, da física, biologia, química, história, né? Para que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Então, surgiu aí o que a gente chama de enciclopédia, ou movimento enciclopedista, né? Então, a enciclopédia era uma coleção de livros que continha, né, sintetizava todo o conhecimento humano. Hoje você, por exemplo, vai fazer um trabalho, você não pesquisa no Google lá, não tem aí Wikipédia. Wikipédia é uma enciclopédia virtual, onde qualquer pessoa pode escrever um artigo, tá? Por isso que ela não é uma fonte confiável, às vezes, para você fazer um trabalho acadêmico. Então imagine isso sem o computador, né? O D'Alembert chamou Rousseau, Voltaire, Montesquieu, entre outros intelectuais, e falou: olha, escreve aí sobre filosofia, sobre política, sobre matemática, sobre todas as áreas do conhecimento. Fizeram uma coleção de livros e essa coleção era, né, disponibilizada nas bibliotecas para que as pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento. Eu sou de uma geração que fez trabalho escolar em enciclopédia, né? Quando eu comecei a estudar, não havia computador nas escolas, né, e nem na casa das pessoas, porque era um objeto caríssimo. Então, pouquíssimas pessoas tinham um computador em casa e muito menos internet, tá? E o que a gente fazia quando a gente tinha um trabalho? Tinha que ir para a biblioteca da escola pesquisar na Barça. A Barça era uma das enciclopédias mais famosas, né, vendidas aqui no Brasil. Só para a gente poder finalizar, o movimento do despotismo esclarecido, né? Alguns reis europeus começaram a perceber que as ideias iluministas eram ideias revolucionárias e que se as pessoas começassem a se conscientizar dos abusos, né, e das contradições do antigo regime, isso poderia provocar revoluções. É o que aconteceu na França, né? Então, para prevenir isso, esses monarcas europeus eles passaram a aplicar alguns princípios do iluminismo nos seus governos. Esse grupo de reis que aplicavam o iluminismo nos seus governos era conhecido como déspotas esclarecidos, como, por exemplo, o Frederico da Áustria, né? A Czarina da Rússia, agora esqueci o nome dela, a Catarina da Rússia. Em Portugal nós temos como grande representante do despotismo esclarecido o Marquês de Pombal, né, com Dom José. Então esses caras eles começaram a aproveitar, né, adaptar as ideias, os princípios iluministas à realidade, né, dos seus respectivos países, nações, justamente com o objetivo de dar um fôlego às monarquias e evitar revoltas populares. Beleza, pessoal? É isso aí. Então vamos terminar por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima.